Olá, seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista, numa série de programas em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. A gente vai conversar com Luciana Ramada sobre as adaptações e a resiliência das cidades diante das mudanças climáticas frequentemente ocorridas em todo o país. Luciana Ramada, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Josué. Prazer estar aqui novamente com vocês, fazendo essa entrevista e falando sobre um novo tema, né? Na verdade, um tema que também o IBAM tem adotado em suas linhas de trabalho, que são mudanças climáticas e resiliência nas cidades. Então, Luciana, você poderia tecer um panorama geral sobre as mudanças climáticas que têm acontecido nas regiões do país e quais os principais fenômenos que têm sido percebidos? Desde a ocorrência de 2011, que ocorreu aquela grande chuva no estado do Rio de Janeiro, em Petrópolis, né, na região serrana, então esse fato nos mostrou que a abrangência dos efeitos, né, dos eventos climáticos e também nos mostrou também o despreparo também, né, da gestão e do desconhecimento de como que tanto a gestão como a sociedade, a população, ela deve agir nesses momentos, né? Então, desde então, o governo federal ele vem intensificando estudos, pesquisas em parceria com instituições de pesquisa, órgãos internacionais para desenvolver mecanismos e até instrumentos para que, no caso, as gestões públicas municipais, né, até também o Estado, eles possam ter condições de se preparar melhor na ocorrência desses eventos. Então, desde então, em janeiro em 2012, foi instituído a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é um marco legal, que é importantíssimo. Em maio de 2016, foi elaborado o Plano Nacional de Mudanças ao Clima, né, de mudanças climáticas ao clima, e nesse documento em especial trouxe um diagnóstico, um panorama dos fenômenos que ocorrem no território, em todas as regiões do Brasil, né, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E, de maneira geral, os eventos que ocorrem, eles estão relacionados à estiagem, né, ou a abundância, né, ou as cheias, né, as chuvas torrenciais. Então, está relacionado muito ao fenômeno das chuvas. Então, a gente pode perceber que, por exemplo, no sul, há ocorrência maior de vendavais, né, devido de ciclones e vendavais, secas em menor escala. Na região Nordeste, há uma predominância maior de secas, né, pelo estado. E também há ocorrências também de inundações, mas isso chama muito mais atenção devido aos seus impactos, porque na verdade são municípios que têm menores recursos, então os impactos são maiores, né? E na região Sudeste são deslizamentos de terra, seguido também de chuvas graduais ou torrenciais, e também na região Centro-Oeste também tem a predominância de seca, mas também de chuvas também torrenciais e também, em alguns casos, incêndios florestais. Então, esse é o panorama que a gente vem percebendo, né, na ocorrência dos eventos climáticos quando extremos, né, na condição extrema. Como os municípios devem se posicionar diante de todas essas questões? Quais ações principais devem ser tomadas? Então, sendo o município o primeiro a realizar ações imediatas em situações de crise e emergência, então é necessário que ele esteja preparado, principalmente para identificar quais são os eventos climáticos que ocorrem, né, são recorrentes no seu território, e identificar quais são as vulnerabilidades que ocorrem, o que isso afeta na população, né, no dia a dia, né, das pessoas, e após isso, identificar ações que possam minimizar, né, e até mesmo futuramente, quais serão as adaptações necessárias para que eles possam, assim, em caso de uma nova ocorrência, de como que os impactos possam ser menores, né, assim, que ocorram menos mortes e que pessoas sejam menos afetadas no seu dia a dia. A gente não pode simplesmente transferir toda a responsabilidade para as prefeituras municipais, correto? Então, nesse sentido, qual o papel da população para se prevenir quanto aos fenômenos? A população e a sociedade civil. Então, ele tem um papel, ele é um agente muito importante nesse processo, porque ele pode colaborar juntamente com a gestão pública municipal, né? Por exemplo, né, a sociedade civil.
trabalhar assim também nas questões da conscientização, né? Ações de conscientização sobre os efeitos desses eventos, orientação também à população de que forma que ela pode colaborar para minimizar, né, esses impactos. Então, a sociedade civil, em cooperação da população, é muito importante, tem um papel fundamental também. E, claro, a administração pública municipal ela tem que favorecer, tem que criar instrumentos, formas de participação da sociedade civil e também de que como orientar, né, conscientizar a população desses efeitos e de que forma, no seu dia a dia, ela pode colaborar, né, para que esses efeitos sejam menos tão críticos, né, como a gente percebe em muitas situações que ocorrem nos municípios, né. Além dessa conscientização à população, quais ações práticas os municípios precisam tomar também para mitigar essas questões? É importante que o município ele identifique assim, ações de curto, médio e longo prazo, né, porque são eventos que ocorrem e que precisam de um planejamento, né? Quando eles ocorrem, é importante que o município tenha esse planejamento, ações que devem ser iniciadas logo assim que ocorra algum evento climático. Então, as ações de curto prazo referem-se à identificação de qual evento que é recorrente naquele território e quais os impactos que ele, né, esse evento ele produz no meio urbano e no território do município. E também é importante que o município prepare também um plano de contingência na situação de um evento que ocorra. É importante também a interação entre as secretarias municipais, né? Tanto é importante a participação da Secretaria de Assistência Social, juntamente com a Secretaria de Saúde, de Infraestrutura e Obras, né, de Educação também, porque a questão da conscientização dos alunos e também da população, né, é importante que a Secretaria de Educação prepare também, né, ações de conscientização, de sensibilização, né, para esse tipo de evento e o que são os impactos que ocorrem no seu território. Então, essas são as recomendações para ações de curto prazo. Para médio prazo, então, o município já terá condições, assim, até mesmo de preparar um plano municipal de redução de riscos. E até mesmo a revisão do seu plano diretor e da sua legislação urbanística, né? A lei de uso de ocupação do solo, a lei do parcelamento do solo. Então, isso são ações que merece um pouco mais de dedicação, né? Porque nesse caso são revistos os parâmetros de ocupação do solo, que podem também minimizar esses efeitos, né? No caso, restrições de ocupação em leitos de rio, áreas de riscos. Então, essas ações precisam um pouco mais de planejamento e de estudos. E as ações de longo prazo referem-se àquelas obras de infraestrutura mesmo, né? Como que a cidade pode se adequar, ou até mesmo, né, a questão da drenagem, né? O sistema de drenagem, então, de como que ela pode se preparar, e isso, em relação às obras, realmente merece um tempo maior de planejamento, até mesmo de recursos. Então, eu acho que dessas ações médio e longo prazo ajudarão bastante o município a se prevenir melhor na ocorrência desses eventos. Bom, você falou bastante sobre essa união entre as secretarias municipais, né, de saúde, de assistência social, entre outras, mas e o IBAM? O que o IBAM tem desenvolvido de forma prática para poder auxiliar a gestão municipal? Olha, de uns anos para cá, Josué, a gente vem, na verdade, elaborando estudos e pesquisas, né, de que forma a instituição poderá contribuir, né, nas assessorias técnicas que o IBAM tem feito nos municípios. E temos feito muitos estudos e pesquisando, né, de como é que o município pode ser preparado para isso. Então, de 2 anos para cá, nas revisões e planos diretores, a equipe técnica responsável tem incorporado esse tema, no caso específico de cada cidade, né, porque, na verdade, como os eventos eles ocorrem, são diferentes de um município do outro, né, e os efeitos também são diferenciados, então a gente procura identificar quais são os eventos que ocorrem naquele município e quais os impactos que ocorrem. Então, a partir disso, desse diagnóstico e identificação, a gente incorpora parâmetros
na lei do plano diretor e, em decorrência, em suas leis complementares, na lei de uso e ocupação do solo e até mesmo no Código de Obras. Então, a gente define parâmetros específicos mesmo, até mesmo restrição de ocupação de áreas de risco, até mesmo a questão da permeabilidade do solo, né, da questão da importância de que o lote, né, e até mesmo, né, em relação a todo o meio urbano, da questão da permeabilidade, né, no caso de uma chuva torrencial, né, que o solo seja capaz de absorver, né, a questão da água. A equipe já está dedicando isso nas suas assessorias técnicas. E agora, diante de tudo isso que foi exposto, a gente quer saber se você tem algum exemplo de resiliência e de adaptação que foi feita por algum município ou pelos municípios de uma forma geral. Sim, em sua maioria, os municípios eles têm implementado os planos de contingência, né, isso na ocorrência já logo que ocorre um evento, então há uma consciência, né, dos gestores, então eles preparam logo um plano de contingência, um sistema de monitoramento de alarmes, isso muito em comunidades, né, no caso são áreas que são ocupadas, né, áreas de riscos que são ocupadas, então um sistema de monitoramento. Por exemplo, no Rio de Janeiro, né, após a ocorrência das chuvas torrenciais que ocorreram na região serrana, né, em Petrópolis, Teresópolis, e também afetou, né, a cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura implementou o Centro de Operações do Rio, que é importante, no caso, no acompanhamento do evento, né, ele é todo equipado, preparado para o monitoramento desses eventos climáticos, né, e claro que há municípios que já estão mais, já planejaram, né, com mais cuidado, as ações até de longo prazo, vem realizando obras de infraestrutura, então há vários níveis de adaptação e resiliência. Muito obrigado, Luciana, pela sua participação, por nos receber aqui na sede do IBAM e por esclarecer essas questões aí ligadas às mudanças climáticas nos municípios. Eu que agradeço, José, mais uma vez essa oportunidade de participar, né, de uma entrevista do CRA e sempre disponível para falar sobre questões voltadas para mudanças climáticas, né, que é um novo tema que está sendo incorporado na agenda do IBAM e até mesmo sobre gestão energética municipal e eficiência energética. Tá? Obrigada pela oportunidade. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, pela sua participação aqui no CRA RJ Entrevista. E a gente se vê no próximo programa, nessa série de entrevistas em parceria com o CRA RJ e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Até lá!